Olá, gente querida! Hoje é dia 31 de agosto. A partir de hoje, nós vamos começar a ler na liturgia, durante a semana, o Evangelho de Lucas. Até o dia 28 de novembro, às vésperas do começo do Advento, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Até semana passada, líamos o Evangelho de Mateus. A partir de hoje, nos dias da semana, vamos ler o Evangelho de Lucas e no domingo, como é o ano A da liturgia, vamos continuar a ler o Evangelho de Mateus. O texto do Evangelho de hoje é a visita de Jesus à sinagoga de Nazaré, a sua aldeia. Lucas 4, de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, esse é um texto belo e paradigmático para o início do ministério público de Jesus. A primeira coisa sobre a qual eu gostaria de dizer uma palavra é sobre o culto sinagogal no sábado. Então, em Israel,
havia em cada aldeia, em cada cidade, uma sinagoga. Nas cidades, até mais de uma. O que era a sinagoga? Era o espaço, o ambiente, a capela, digamos assim, para a gente entender melhor, onde os judeus se reuniam a cada sábado. O culto era sempre celebrado geralmente pela manhã, terminando aí em torno do meio-dia. E o culto sinagogal se fundamentava basicamente em 3 partes. Uma leitura da Torá, isto é, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Depois uma leitura dos profetas, chamada de Haftará. E o canto dos salmos. Fundamentalmente, eram estas 3 partes com a meditação da palavra de Deus. Torá, profetas e salmos. Para a leitura dos profetas, para a leitura da Haftará, qualquer homem judeu, qualquer rapaz, depois de celebrar o mitzvah, bar mitzvah era uma celebração em que um jovem judeu, mais ou menos com 12 ou 13 anos de idade, ele se tornava filho dos mandamentos. Era uma espécie de rito de passagem. A partir daquele momento ele se tornava adulto perante a Torá. Então qualquer rapaz podia levantar-se para fazer a leitura da Haftará, a leitura dos profetas. Por isso naquele dia Jesus se levanta e faz a leitura, e o texto é do livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E aqui está um texto belíssimo de Isaías 61, que Jesus assume para oficializar o início do seu ministério público. Então é muito interessante que Jesus queira, no Evangelho de Lucas, iniciar oficialmente a evangelização com esta visita à sinagoga de Nazaré. E o que Jesus assume do profeta Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. A unção significa consagração, separação. Então, o Espírito Santo de Deus consagra, unge e separa e envia Jesus para uma missão específica. Qual é essa missão? Anunciar um evangelho, uma boa notícia, uma boa nova aos pobres. Isto é, anunciar uma notícia alegre, esperançosa e alvissareira, uma notícia boa para os pobres, sofridos, doentes e abandonados. Para proclamar a libertação a quem está prisioneiro. Nesse tempo de pandemia, essa palavra é muito atual. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra de libertação da escravidão, de libertação das prisões para todos nós. A pandemia vai acabar e nós vamos poder sair das quarentenas da vida. Mas a palavra é muito mais forte do que isso. É uma palavra também para a libertação das pessoas das dívidas, da escravidão e também da escravidão do pecado. Terceiro, ele veio para curar os cegos, recuperar a vista daqueles que estão cegos e devolver-lhes a capacidade de enxergar. Os milagres são um dos elementos que demarcam o início dos tempos messiânicos. E para publicar o ano da graça do Senhor, isto é, um tempo especial da graça de Deus, um tempo de remissão dos pecados, um tempo de libertação dos oprimidos, um tempo novo de vida, de graça, de bênção e de paz para a humanidade. Essa é a missão do profeta, essa é a missão do Messias. Depois de fazer a leitura, Jesus assume para si estas palavras de Isaías e ele faz a homilia mais curta de toda a história da humanidade. Jesus diz somente uma frase: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura.
É importante recordar que no Evangelho de Lucas, este advérbio hoje não é simplesmente o hoje do tempo do relógio. O hoje é o tempo cairológico, é o tempo da graça. O hoje é a ação salvífica de Deus na história da humanidade. O hoje é a experiência da manifestação do amor de Deus em nossa existência. Terceiro momento, os versículos 22 a 24 demarcam a reação negativa dos habitantes de Nazaré, isto é, dos seus parentes. Nazaré era uma aldeia de mais ou menos 300, 400 habitantes. Portanto, praticamente todo mundo era parente de Jesus. E eles têm uma reação muito diferente, meio ambígua. No começo, tem uma espécie de admiração por Jesus. Logo depois, essa admiração se transforma em reação negativa. Jesus é rejeitado, não é bem recebido em sua pátria. Para falar dessa rejeição dos seus concidadãos, dos seus parentes, dos seus amigos, Jesus utiliza dois exemplos dos profetas. Versículos 25 a 27. Jesus diz: o profeta Elias, no tempo da grande seca que aconteceu em Israel, ele foi enviado a uma viúva estrangeira, a uma viúva de Sarepta. E o profeta Eliseu curava, mas um leproso que foi curado por ele não era israelita, era o sírio Naamã, chefe do exército sírio. Portanto, a viúva de Sarepta, região estrangeira, Naamã, o sírio, ambos foram agraciados por Deus por meio do profeta Elias e do profeta Eliseu. Jesus diz isso para dizer, diante dessa reação negativa dos seus parentes, parece que Deus demonstra o seu amor especial para com aqueles que são de fora, já que os de dentro, os de casa, o rejeitam. Quando termina o texto, depois do versículo 28, versículos 28 a 30, a reação ainda se torna mais furiosa. Eles ficam furiosos, expulsam Jesus da sinagoga e querem, inclusive, matá-lo. Então percebam, essa reação negativa se transforma numa reação furiosa, agressiva e até violenta. É um modo de o Evangelho de Lucas, de certo modo, antecipar a expectativa da cruz, antecipar a rejeição a Jesus, antecipar essa violência agressiva dos hebreus, dos judeus, para com Jesus Messias. Isto é, a incompreensão já começa no primeiro dia da sua atividade missionária, inclusive com aqueles que são seus parentes. O bonito é que no final do texto do Evangelho de hoje, Jesus passa no meio de todos e segue o seu caminho. Essa é uma outra palavra bonita no Evangelho de Lucas, a palavra caminho. No Evangelho de Lucas, o caminho é a grande imagem da força missionária de Jesus, do seu ministério público, da sua atividade missionária. Isto é, independentemente de qualquer reação negativa, de perseguições e até de tentativa de assassinato, Jesus permanecerá sempre fiel e seguirá sempre o seu caminho. Para a nossa oração no dia de hoje, guardemos algumas coisas que devem ser motivo para a nossa oração. Primeiro, o programa missionário de Jesus. Jesus estabelece no dia de hoje o seu programa missionário. Rezemos então sobre este fato, o programa missionário de Jesus, a partir da unção do Espírito Santo. Segundo, a dificuldade de evangelizar a própria família. Talvez você que me escuta diga como é difícil evangelizar a própria família. A missão de Jesus é para os de dentro,
mas a missão de Jesus é também para os de fora. Evangelizar a própria família, às vezes, é uma das grandes dificuldades. Terceiro elemento, rezemos um pouco sobre o hoje de Deus. O hoje que, como disse, não é o tempo do relógio, não é o dia com 24 horas, mas o hoje é o momento especial da graça de Deus em nossa existência. Quarto, o lugar e o tempo especial de Deus. O lugar era a sinagoga, o tempo é o sábado. Qualificar para nós cristãos, qualificar o nosso domingo como dia do Senhor, qualificar também a participação na comunidade eclesial, na nossa igreja, na nossa comunidade, participar da Santa Missa no domingo. E finalmente compreender como desde o início Jesus é um sinal de contradição. Alguns o acolhem, outros o rejeitam. Alguns querem escutá-lo, outros querem jogá-lo do pináculo, do ponto mais alto da cidade de Nazaré ou da aldeia de Nazaré. Jesus é sinal de contradição e permanecerá sempre sinal de contradição. Vamos então começar a leitura do Evangelho de Lucas. Eu sugiro a você que neste período, até novembro, você leia o Evangelho de São Lucas para compreender a teologia bonita deste Santo Evangelho, cujo texto começamos a ler a partir de agora. Um abraço, fique com Deus, até amanhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.